Polícia Civil conclui inquérito que investigava vídeo em que filha tentava asfixiar a própria mãe. Mesmo diante desse depoimento, a polícia indiciou Luciana por homicídio triplamente qualificado. Esse vídeo foi feito por acompanhantes de outros pacientes que estavam no mesmo quarto da senhora Ana Benedita Figueiredo. Novo incidente com embarcações, catamarã fica à deriva por mais de 3 horas. Os passageiros, claro, ficaram apavorados. Depois de muita espera, a embarcação foi rebocada para a rampa Campos Melo. Essa situação está sendo investigada pelos órgãos competentes e também pela Capitania dos Portos. Moradores da Vila Luizão reclamam da falta de infraestrutura e descaso do poder público. Eu só queria que minha rua fosse arrumada, que a prefeitura viesse, desse uma olhada, arrumasse, colocasse um asfalto, fizesse pelo menos um escoamento de água para quando chovesse, a água não descesse. Adolescente de 17 anos acusa médico de abuso sexual. E ainda, Ministério Público Estadual pede demolição de muro erguido em área pública. Isso é uma questão urbanística, que também é ambiental. O Ministério Público optou por processar o município pela omissão em evitar que os moradores construíssem um muro. Por isso a ordem foi contra o município e não contra os moradores. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. A Polícia Civil do Maranhão concluiu o inquérito que investigava vídeo onde filha tentava asfixiar a própria mãe. O repórter Marcos Reis tem mais informações. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga um vídeo que mostra uma senhora que foi identificada como Luciana Paula Figueiredo, de 32 anos. A Luciana tenta asfixiar a própria mãe, uma senhora de 68 anos, que foi identificada como Ana Benedita Figueiredo. Ela disse para a polícia que toma medicamentos para doenças mentais e que teria colocado 12 gotas de um dos medicamentos em um copo com água e dado por engano para a sua mãe. Quando percebeu o que tinha feito, tentou reanimar a mãe, colocando a mão no nariz. Mesmo diante desse depoimento, a polícia indiciou Luciana por homicídio triplamente qualificado. Esse vídeo foi feito por acompanhantes de outros pacientes que estavam no mesmo quarto da senhora Ana Benedita Figueiredo. Eu volto com você no estúdio. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente está investigando um suposto caso de assédio sexual denunciado por uma adolescente de 17 anos durante uma consulta médica. Olá a todos que nos assistem, eu trago aqui informações sobre um caso que está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente sobre um suposto caso de assédio em uma consulta contra uma adolescente de 17 anos. E quem tem mais informações é o próprio pai da vítima. Vinícius, conta pra gente como foi que aconteceu. Na verdade, a minha filha ela foi fazer essa consulta numa clínica particular aqui em São Luís, no dia 30 de janeiro. E, na verdade, o médico que a atendeu já era um médico de confiança, né? Porque eles conversavam através de WhatsApp, ela sofrendo um problema de ansiedade, ele começou a se preocupar com o caso dela e nem pediu que ela procurasse um psiquiatra. Simplesmente, ele continuou fazendo o tratamento dela como se fosse um psiquiatra, porque ele estava dando os medicamentos dela, né? Que esse medicamento eram para ser passados por um psiquiatra. E aí a gente desconfiou aí, né? Porque como um cara é clínico geral e ele está passando os medicamentos que um psiquiatra era para estar acompanhando o caso, tá? Mas tudo bem. E ele dava os medicamentos para ela tomava e ele perguntava através de WhatsApp como ela estava se sentindo, ela muito bem. E no dia 30 de janeiro teve essa consulta que ela estava se queixando de dores, né? No abdômen, e eu disse, procura o médico, vê o que é isso, procura o clínico geral, para ele te encaminhar para outro médico aí para ver o que é. E quando ela procurou, na mesma clínica, né, no caso, ela chegou para fazer a consulta e foi quando aconteceu, né, esse ato absurdo dele assediar, entendeu? Deixando rastros, entendeu? Assediou, pegou nos seios dela, sabe?
se vocês analisarem e olharem os prints que esse cara fez, os prints que estão no meu telefone, o telefone de muita gente já, esse cara fez, vocês iam analisar que ali estava nascendo um novo João de Deus. Porque se a gente não denunciar, vai acontecer o que aconteceu com o João de Deus. Quando descobriram a primeira pessoa, entendeu? Denunciou, apareceram mais de 200. Ou seja, ainda esperamos que vão aparecer mais pessoas, eu creio, tá? Já tem boatos aí que já foram mais pessoas, não sei, não vou afirmar. Mas com minha filha aconteceu, minha filha está com problema, quase com depressão, e ele abusou, tá certo? Abusou. Quando ele foi dar o medicamento, ele falou para ela, pô, tu não vai me dar nada em troca, tu não vai me dar nada em troca, eu tô te dando esse medicamento, tu não vai me dar nem um beijo, nada. Quer dizer, isso é um absurdo, sabe? Minha filha preocupada porque ela não podia tomar decisão nenhuma na hora, com medo dele fazer alguma coisa. Essa clínica a gente tinha plena confiança nela, como tinha nele, e infelizmente minha filha está muito abalada, minha filha está preocupada, até mesmo pelo represário, alguma coisa. Não quer aparecer em reportagem, em nada, mas os prints da conversa estão em alguns jornais, alguns meios de comunicação, para as pessoas olharem. E o que o senhor espera que seja feito agora por parte da Justiça? Olha, eu fui no Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional pediu que eu levasse, que ela fizesse a punho essa acusação, para que sejam, e os prints também, sejam todos escaneados, tá? E documentados, para que possamos levar para eles poderem fazer alguma coisa, né, para poder dar entrada, para ver o que a posição que o CRM vai tomar em relação a esse caso. Eu sei que nós não vamos deixar isso impune, porque eu acredito que se aparecer, se tiver outras pessoas que foram atendidas por ele, que apareçam, não tenham medo, entendeu? Façam igual nós estamos fazendo, nós vamos até o final, porque ele vai ter que pagar. Aqui não é nada pessoal, aqui é uma coisa que aconteceu com minha filha, que podia acontecer com a sua, entendeu? Sabe, nós temos que ir para cima, nós temos que meter a cara mesmo, sem medo, tá? Para que isso não venha acontecer com outras pessoas. Muito obrigada pelas informações e vamos continuar acompanhando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. A Universidade Federal do Maranhão anunciou o desligamento de 525 estudantes da instituição. A repórter Sara Ribeiro tem mais informações. A Universidade Federal do Maranhão anunciou que 525 alunos foram jubilados, ou seja, eles foram desligados do curso. Segundo a UFMA, todos os alunos foram comunicados da decisão. Esses alunos foram expulsos porque não cumpriram regras da universidade, como, por exemplo, não cursar nenhuma disciplina no semestre anterior, reprovar até 3 vezes na mesma disciplina ou extrapolar o tempo de integralização curricular. Eu volto com você no estúdio. Fique agora com a previsão do tempo para amanhã na capital. A previsão para esta sexta-feira em São Luís tem a mínima de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e pode chegar a 88%. Em Imperatriz, esta sexta-feira terá a mínima de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 48%, podendo chegar a 89%. Em Caxias, a previsão para esta sexta-feira tem a mínima de 22, com a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 52% e pode chegar a 97%. Em Bacabal, esta sexta-feira terá a mínima de 22, com a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 52% e chega a 97%. Em Balsas, a previsão para amanhã é mínima de 21, com a máxima de 30 graus. E em Pinheiro, a previsão para amanhã tem a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 45% e pode chegar a 90%. E a seguir no Band Cidade, parlamentares devem investigar incidentes com embarcações no Maranhão. Daqui a pouco, o Band Cidade volta em instantes. Parlamentares devem realizar nos próximos dias uma vistoria para elucidar a colisão entre embarcações na capital.
Os vídeos foram feitos por passageiros das embarcações. Mostram o momento em que os ferryboats se aproximam e há o choque. As pessoas entram em pânico, chegam a procurar por coletes salva-vidas. A colisão envolveu os ferries Cidade de Tutóia, da empresa Seve Porto, e Cidade de Pinheiro, da Internacional Marítima, nas proximidades da Ponta da Espera, em São Luís. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um inquérito foi aberto pela Capitania dos Portos para apurar as causas do acidente. O resultado deve ser divulgado no prazo máximo de 90 dias. É uma falha procedimental óbvia, aí tem um fator humano, sem dúvidas, envolvido, associado a uma falha também do sistema de navegação. Não precisa ser expert em navegação marítima para você saber que aconteceu um somatório de coisas. Você navega com instrumentos, com auxílio de instrumentos, e também a parte visual do piloto, né, no caso do comandante da embarcação. Isso não foi respeitado e a gente chegou a um acidente que poderia ter sido fatal. E assim, nós não temos ainda um relatório completo dos danos materiais, porque esses ferries, se você for fazer uma vistoria a eles, um carro está a menos de meio metro do outro, porque eles querem encher os ferries de veículos para aumentar a sua lucratividade, e uma situação dessa deve ter sido um prejuízo generalizado a várias pessoas, porque o impacto foi grande naquele momento. Uma vistoria será feita nos ferries. A atividade marca o início de uma série de inspeções que serão realizadas nas embarcações. Nós já estamos denunciando essa situação precária de banheiros, de refeições dentro do ferry, de falta de acessibilidade, de higiene precária, de falta de organização no sistema de venda de bilhetes de passagens. Então, a gente vem denunciando o sucateamento desse serviço, que é um serviço caro, oneroso. Um carro de porte médio, grande, ele passa aí por R$100 na travessia Ponta da Espera, Cujupe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manter uma vigilância, vamos fazer a visita em loco, vamos cobrar do governo do estado que avance na licitação para garantir que o melhor serviço possível seja prestado aos maranhenses. E nesta quarta-feira foi registrado outro incidente com embarcações em São Luís. Um catamarã ficou à deriva há cerca de 3 horas, situação que provocou medo nos passageiros. O repórter Marcos Reis tem mais informações. Na terça-feira, uma colisão na Baía de São Marcos entre 2 ferries tomou conta das redes sociais. Na quarta-feira, outra situação envolvendo embarcação, dessa vez um catamarã que saiu de São Luís em direção a Alcântara e ficou à deriva por 3 horas. Os passageiros, claro, ficaram apavorados. Depois de muita espera, a embarcação foi rebocada para a rampa Campos Melo. Essa situação está sendo investigada pelos órgãos competentes e também pela Capitania dos Portos. Eu volto com você no estúdio. Agora, no momento de esporte, Érica, quais os destaques de hoje? Daniel, ontem a CBF definiu um confronto aí do Sub-20, Copa do Brasil. O Motoclube encara o Confiança. Teremos aí realmente um confronto nordestino e o Moto tem tudo para sair aí vencedor nessa partida. Falando ainda de Motoclube, houve uma mudança, né, da partida entre Moto e Fluminense. Uma partida muito esperada, estava agendado para o dia 12, mas agora é no dia 26 no Castelão. Também hoje a gente vai ter um confronto também na Copa do Nordeste, mas é o Cavalo de Aço, nosso único representante na Copa do Nordeste, que vai ter um confronto duríssimo contra o Sport, que vem sofrendo um pouquinho na competição, início de ano, mas não deixa de ser um time muito forte e a gente vai ficar torcendo para o time maranhense. É isso, Daniel. Por hoje é só, mas a gente volta amanhã falando do campeonato estadual. Obrigado, Érica. Ministério Público Estadual pede demolição de muro erguido em área pública. Daqui a pouco, o Band Cidade volta em instantes. Moradores do bairro da Vila Luizão reclamam há cerca de 4 anos de buracos e mato. O asfalto, que chegou por volta de 2016, deveria ser um alívio, mas se tornou decepção após as primeiras chuvas.
Fica difícil chamar esse espaço de rua, porém os moradores otimistas continuam dizendo que moram na Rua da Pedreira. Onde eu estou agora, em 2016, era uma rua, inclusive com asfalto. O asfalto ia até aquele muro. Hoje eu não sei se é um rio ou um matagal. Uma certeza eu tenho, rua não é. Para aliviar a situação, os moradores entulham com restos de materiais que vêm da construção civil. Eles não sabem a quem pedir ajuda. A prefeitura fica brigando sobre aqui essa situação ser São José de Ribamar e São Luís. Ivan faz um apelo. Eu só queria que minha rua fosse, arrumada. Que a prefeitura viesse, desse uma olhada, arrumasse, colocasse um asfalto, fizesse pelo menos um escoamento de água para quando chovesse, a água não descesse. Porque como vocês estão vendo aqui, quando chove, a gente fica ilhado, alagado, a gente não tem para onde sair, entende? E aqui na rua tem crianças, tem idosos, então, a gente acaba ficando numa situação muito chata. Durante as gravações, a gente percebeu outro problema que vai se agravar muito nos próximos dias. Onde eu estou aqui agora só tem esse pedaço aqui de asfalto. Com essa água descendo aqui direto e mais a água da chuva, não demora muito e tudo isso aqui vai embora. A pergunta que a gente deixa aqui é como que os moradores vão fazer para passar por aqui. O Ministério Público Estadual pede demolição de muro erguido em área pública. O pedido foi feito ao município de São Luís em 2016. A Prefeitura tem um prazo de 30 dias para cumprir a determinação, sob pena de multa diária de R$10 mil. Os moradores da Rua G, loteamento Coatrac 1, construíram um muro que isolou a rua. O espaço se tornou uma espécie de condomínio fechado, só que a decisão não foi aceita por outros. Quem não consentiu criou um abaixo-assinado e encaminharam ao Ministério Público, que foi responsável pela ação que optou por processar a Prefeitura de São Luís. A ação do Ministério Público foi contra o município. Nestes casos, é uma opção do Ministério Público. Ele poderia ter processado só os moradores, porque eles que construíram o muro. Ele poderia ter processado só a Prefeitura, ou ele poderia ter processado os dois. Em casos de dano ao meio ambiente, esse é um caso típico de dano ao meio ambiente, em sentido amplo, porque as questões urbanísticas também são, essencialmente, questões ambientais. Isso é uma questão urbanística, que também é ambiental. O Ministério Público optou por processar o município pela omissão em evitar que os moradores construíssem um muro. Por isso, a ordem foi contra o município e não contra os moradores. A Prefeitura já fez a demolição do muro, mas, de acordo com o juiz, a prática de apropriação de lugares públicos é bem comum na capital. As pessoas veem um bem público que tem uma destinação específica. Veja que é muito importante entender isso. Quando é feito um loteamento de uma área, um bairro, um conjunto habitacional, a lei estabelece que precisam ficar reservadas. Quando se faz um loteamento, não é só a área das casas que ficam, do condomínio que fica. Também é obrigatório, para que o direito à cidade seja respeitado, o direito ao meio ambiente equilibrado seja respeitado, os serviços públicos possam funcionar, a lei estabelece um percentual de 35% que devem ser reservados para áreas verdes e áreas institucionais. Então, ali ficam reservados. Áreas verdes são aquelas áreas que vão ser parques, vão ser praças, por exemplo. Áreas institucionais são aquelas que estão reservadas para serem escolas, postos de saúde, corpo de bombeiros, prédios do sistema de justiça, Ministério Público, Procuradoria, enfim, órgãos públicos. Órgãos públicos, somente estes podem ocupar áreas institucionais. Só que essas áreas ficam abandonadas, nada nelas são construídas durante um bom tempo, às vezes, e as pessoas delas se apropriam de forma privada por entender que, como estão abandonadas, qualquer um pode ir lá e assumir. Não é assim. Quando estão abandonadas, o cidadão, exercendo o seu direito, sendo um cidadão, ele deve reclamar da administração pública porque não está dando a destinação adequada. Se a área é para ser praça, mas não é praça, é uma área abandonada, não tem nada, então que se reivindique a praça, não que se aproprie da praça ou da área abandonada. Se é para ser escola,
Se é para ser hospital, que se reivindique aqueles equipamentos públicos, não se apropriar dela para si. E agora o giro de notícias com as últimas informações do dia. Quem passou na manhã desta quinta-feira pela Avenida dos Africanos se deparou com um protesto. Os moradores do bairro Sacavém queimaram pneus e pedaços de madeira para reivindicar um esgoto que incomoda bastante de um condomínio. Segundo eles já pediram ajuda para as autoridades competentes, mas não receberam nenhum retorno até o momento. O sepultamento da idosa Josefa Maria da Conceição, de 92 anos, nesta quarta-feira em Imperatriz, foi marcado por muita dor e revolta. A senhora faleceu depois que não conseguiu fazer o procedimento de inalação na sua própria casa. Ela tinha acabado de chegar do hospital, tinha recomendação médica para fazer o procedimento em casa, só que a sua energia foi interrompida. As informações dão conta que parentes e vizinhos pediram para o funcionário da Equatorial Energia, Maranhão, não interromper o fornecimento de energia. Só que, mesmo assim, ele interrompeu e a senhora faleceu. Eu volto com você no estúdio. Para rever extras e outras notícias, acesse o canal da Band Maranhão no YouTube e para fazer uma denúncia ou sugestão de pauta, envie um e-mail para jornalismobandma@band.com.br. É isso, o Band Cidade fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.